Bom, pessoal, então com esse vídeo eu pretendo começar a tratar do segundo roteiro de estudo e, na verdade, a minha intenção é debater cada questão com vocês aqui através desses vídeos para que vocês possam estudar, ok? Então, seguinte, vou começar, lógico, pela primeira e aos poucos nós vamos criando aqui, desenvolvendo as ideias sobre esses mecanismos e sobre a energética, né, das reações orgânicas. E eu gostaria que vocês também, ao ver minhas explicações aqui, também procurassem fazer a leitura do livro lá do Peter Sykes, que vocês vão ter uma complementação muito boa lá, certo? Então, é o seguinte, primeira coisa, começando aqui com um tópico bem simples, né? Quer dizer, relativamente simples. Ele diz assim: por que existem reações exotérmicas que apresentam pequenas constantes de equilíbrio e reações endotérmicas que apresentam constantes de equilíbrio elevadas? Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa, a gente tem que fazer uma distinção bem clara de certos diagramas de energia, tá? Então, primeira coisa, se eu vou tratar de um diagrama de energia potencial, né? Por exemplo, eu pego aqui, construo uma ordenada e uma abscissa, e nessa minha ordenada eu coloco a entalpia, a energia potencial, né, do sistema. Quando eu falo sistema, eu estou falando de reconhecimento de formas. Eu estou falando de um sistema reagente. Eu estou como se eu estivesse somando as energias dos reagentes, tá? Dizendo, os reagentes eles partem desse patamar de energia. Então não importa o número de reagentes, como é um mecanismo, eu estou imaginando aqui a entalpia dos reagentes, né? Ou seja, o conteúdo de energia deles. E no caso, se o meu produto ele está num nível de energia abaixo desse reagente, né? O que ocorre aqui no meio eu não vou ainda entrar em detalhes, mas eu vou fazer apenas um morrinho, depois a gente explica, tá? Se para o meu produto eu tenho essa diferença de entalpia aqui, então logicamente, como há um abaixamento de energia potencial, há uma energia liberada aqui, e no caso esse processo aqui ele é exotérmico, tá? Ele é exotérmico. Ok. Quando eu digo que ele é exotérmico, eu não tenho informações do quão rápido ele ocorre e nem tenho informações se ele ocorre de forma muito pronunciada a formar produtos. Não tenho. Eu estou apenas dizendo que há uma diminuição de energia potencial do sistema. No caso, quando eu tenho o contrário, né? Eu tenho aqui entalpia, aí eu tenho o meu reagente. Eu tenho o meu reagente que ele vai partir aqui de um certo nível de energia, e aí ele vai subir um morro, e aí eu vou até o produto, certo? No caso, essa variação de energia aqui foi positiva. Então, esse sistema ele absorveu energia térmica, não é isso? E transformou essa energia em energia potencial. Observe que a energia armazenada ela subiu de patamar. Então, aqui eu tenho uma reação exotérmica e aqui eu tenho uma reação endotérmica. Nesse caso aqui, pessoal, a energia liberada, a energia potencial, se transformou em energia térmica, certo? Ou seja, o sistema ele aqueceu, certo? Ele liberou calor para as vizinhanças. Claro, ele libera calor para as vizinhanças se o sistema não tiver paredes isoladas, né? Paredes adiabáticas. A parede adiabática faz com que o calor fique concentrado dentro do sistema. No caso aqui, o sistema transformou energia térmica, certo, em potencial. Então por isso que o sistema esfria. Por exemplo, o caso você pegar tem como é que se chama, um dispositivozinho que vem numa sacolinha e tem um sal dentro e água. Quando você rompe a sacolinha interna, o sal se mistura com a água, aquela dissolução é endotérmica, e aí a energia térmica é transformada em energia potencial, e aí aquele sistema esfria. Aí a pessoa usa para colocar em cima de alguma contusão, digamos assim. Então, é endotérmico esse processo que eu acabei de citar. Então, exo e endo.
eu não tenho informação alguma da velocidade com que isso aqui acontece e nem da velocidade com que isso aqui acontece. E nem olhando esse gráfico também eu posso cravar. Isso aqui vai me dar muito produto, esse aqui vai me dar pouco produto e vice-versa. Eu vou ter bastante produto e vou ter pouco produto. Eu não tenho como falar disso. E se você for reparar, a questão está perguntando pequena constante de equilíbrio. A gente sabe que a constante de equilíbrio é a concentração de produtos sobre reagentes, certo? Então, se a constante de equilíbrio é pequena, então eu tenho uma reação que é bastante deslocada por reagente, ou seja, ela tem um baixo rendimento. Se eu tenho uma constante de equilíbrio elevada, é o contrário, ela vai ter um alto rendimento, né? Vai estar bastante deslocada para os produtos. Ora, e por que isso aqui por si só não me dá essa ideia? Porque é o seguinte, além de energia, certo? Além de o favorecimento, baixar a energia favorece um processo, ok, mas não é o único fator que controla o favorecimento de um processo. Existe também um fator associado a probabilidades em que cada um desses sistemas se encontram, certo? Ou seja, a gente, digamos em termos mais termodinâmicos, a gente pode falar no número de situações, número de microestados em que um produto ou um reagente pode se encontrar. Então, quanto mais microestados, quanto mais, digamos assim, eficientemente a energia se distribuir em vários estados de probabilidade, mais favorecido é aquele processo. Em outras palavras, pessoal, todo mundo já deve ter ouvido falar, é que os sistemas eles tendem a uma maior entropia, uma maior desordem. E quando eu estou falando aqui desordem, eu estou falando da desordem do sistema somente. Eu não estou falando da desordem das vizinhanças, porque a segunda lei da termodinâmica, ela trata, quando ela diz que todo processo espontâneo ocorre com aumento de entropia, ela está tratando de sistemas isolados, ou seja, se eu tiver um sistema que eu defina com uma vizinhança, com uma fronteira, e ele não é isolado da vizinhança, eu vou ter um sistema grande, né? Que tem aquilo que eu estou focado e as vizinhanças. Ali, quando o segundo princípio da termodinâmica fala de aumento de entropia, ele está falando do aumento da entropia, que seria o somatório da entropia do sistema e da vizinhança. Esse sempre vai aumentar num processo espontâneo, certo? Sempre vai aumentar no processo espontâneo. E mesmo assim, eu ainda não estou falando de cinética, eu estou falando de espontaneidade, de tendência, certo? Então, o que acontece aqui? A pergunta é, a reação exotérmica, aí você me diz, Samuel, exotérmica tende a baixar a energia, então é favorável, ok, mas vamos supor que um determinado processo exotérmico seja acompanhado de uma organização, ou seja, de uma diminuição de entropia, certo? Isso no sistema. Então vamos supor aí gases formando sólidos, pessoal, é uma organização. Se essa organização for de tal maneira, esse processo exotérmico ele pode ser desfavorecido no ponto de vista de rendimento. E aí ele pode apresentar uma constante de equilíbrio pequena. Então, pode haver o favorecimento por liberação de calor, ok? A parte que a gente chama de uma parte entálpica do processo, certo? Mas também a parte entrópica ela pode ser desfavorecida, ou seja, o sistema pode organizar. Então, quando eu faço o balanço entre entalpia e entropia, eu tenho então um desfavorecimento. Então, a minha constante de equilíbrio é pequena. Por outro lado, se eu tenho uma reação endotérmica, está aumentando a energia, isso não é muito favorável. Só que nesse aumento de energia há um aumento de entropia, há um grande aumento de desordem, aí isso pode compensar e eu posso ter uma constante de equilíbrio elevada. Em termos matemáticos e em termos termodinâmicos, a gente define uma nova variável, né? Essa nova variável ela é definida como a entalpia menos o fator entrópico, que é a temperatura absoluta, vezes a entropia do sistema. Se nós tivermos no processo a pressão e temperatura constante, vale a relação que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Então, em termos matemáticos, o que é que eu tenho?
o que tem que acontecer? Para que o processo seja bastante espontâneo, esse ΔG ele tem que ser bastante negativo. Ou seja, ele tem que ter um valor em módulo grande, mais negativo. Ou seja, significa que naquele sentido o processo diminui o ΔG. E o que é ΔG, Samuel? ΔG é exatamente essa combinação de variáveis que a gente chama de energia livre, que seria a energia disponível para realizar trabalho que não seja trabalho expansivo, trabalho de variação de volume. Então, essa energia ela é aproveitada como pode ser energia de variação de interfaces, energia de processos de oxidação e redução, né? De processos elétricos e por aí vai. Então, o que acontece? Eu tenho um compromisso entre o ΔH, né, o fator entálpico, e o fator entrópico, certo? Então, se isso aqui é negativo, como é que isso aqui vai ser negativo? Se esse ΔS for positivo, não é isso? Sempre que esse ΔS for positivo, vezes esse menos, vai dar sempre menos. O que significa um ΔS positivo? Significa que ele está organizando, certo? Ou seja, a entropia é positiva. Desculpa, significa que ele está desorganizando. Eu tenho uma entropia positiva, eu estou passando por um estado de maior desordem. Então isso é altamente favorecido. Observe que se isso acontecer, esse ΔG vai ser bastante negativo. E aí a minha constante de equilíbrio ela vai ser alta. Agora, como é que essa constante seria pequena? Eu teria que ter um ΔS negativo, que seria organização do sistema. Esse ΔS negativo, junto com esse menos, esse termo ia ficar positivo. Se esse produto ficar muito maior do que esse ΔH, então eu vou ter um ΔG positivo. E aí a minha constante de equilíbrio vai ser pequena, certo? Ou seja, na verdade, com ΔG positivo ela vai ser até menor do que 1, né? Por conta, a gente vai já ver a relação do ΔG com a constante. Agora, o que acontece, pessoal? Nesse caso, a gente teria um processo desfavorecido. No caso da reação endotérmica, isso aqui seria positivo, não é isso? No caso de uma reação endotérmica, o ΔH seria positivo. E aí, o que acontece? O que eu faço para desfavorecer isso aqui? Se isso aqui já é positivo, isso aqui, o ΔS sendo negativo, daria isso aqui positivo. Então, o ΔG positivo vai me dar um processo não espontâneo. Mas como é que eu poderia ter um ΔG pequeno negativo? Esse termo aqui ele não poderia ultrapassar muito, né, esse produto, não poderia passar muito em módulo, né, desse aqui. Aí eu ia ter um ΔG negativo, mas pequeno. E aí, no caso, a minha constante de equilíbrio ia ser pequena. Agora, como é que eu posso ter uma constante de equilíbrio elevada? Eu posso ter o ΔG positivo, esse aqui bastante positivo, de modo que esse termo seja muito maior do que esse, e aí o ΔG fica muito negativo e a constante de equilíbrio vai ser elevada. Então é uma questão de entender que não é só a parte entálpica que determina, mas tem a parte entrópica, né? Eu tenho a parte entrópica, então eu posso definir isso qualitativamente, como eu fiz, e posso definir isso matematicamente olhando para essa equação aqui, lembrando que essa equação ela só vale a pressão e temperatura constante. E isso aqui é a definição da energia livre, né? Não esquecer que a energia livre ela é o que a gente chama de energia útil, certo? Ou seja, é aquela que eu posso usar para realizar trabalhos não expansivos, né? Então, usada para trabalho não expansivo, certo? Não expansivo. Então, é assim que você deve discutir a relação entre a parte entálpica e as constantes de equilíbrio, certo? Na outra questão, a gente vai falar um pouco mais sobre a relação do ΔG com a constante de equilíbrio, tá?